dia, boa tarde, boa noite. Começando aqui mais um Jesus na Cidade. Hoje num ambiente diferente, eu acho que vocês notaram aqui. Aliás, comentem aí se vocês estão gostaram desse ambiente novo aqui. Mas a intenção, o conteúdo continua o mesmo. Eu espero que você esteja sendo edificado com esse canal. E eu já quero começar pedindo que, se você não está inscrito no canal, se inscreva para que a gente possa alcançar cada vez mais pessoas com esse conteúdo. Se você está gostando, comente aqui, mande o feedback, diga de que cidade você é. Quero também ter a oportunidade de repercutir aí as ações que estão sendo promotoras de justiça, que estão demonstrando Jesus na cidade, aí na sua cidade também. Então vamos interagir mais para que a gente possa cada vez mais tornar esse conteúdo abrangente, cada vez mais capilarizar essa mensagem. Hoje eu vou conversar aqui com um grande amigo, pastor José Neto. Ele é pastor da Igreja Transformação Bíblica, Comunidade Transformação Bíblica, aqui na cidade de São Paulo, no bairro, na Zona Norte de São Paulo, no bairro ali do Jardim Damasceno, né? E aí é mais conhecido ali a região da Brasilândia. Ele também é presidente, né? A igreja tem uma ONG chamada Associação Transformação Social. É pai do Andrezinho, menino incrível, é marido da Cleia e tem uma comunidade de fé ali que eu já tive a oportunidade de estar com eles em alguns momentos, que é muito aguerrida e que tem feito diferença ali onde eles estão estabelecidos. Eu quero, Neto, te agradecer por ter topado. Ele tá em férias, viu, gente? Ele abriu uma exceção para mim aqui no meio da viagem para poder gravar essa entrevista, e coisa de amigo mesmo. E eu quero te agradecer por essa generosidade de ceder o seu tempo, de abrir esse espaço na sua agenda no seu período de férias, para poder compartilhar aqui com quem tem nos acompanhado a sua experiência. Eu tenho certeza que isso vai edificar muito a vida de muitos. Então eu peço que você dê a sua saudação inicial para quem está nos assistindo. Puxa, muito obrigado por esse privilégio de estar aqui, né, falando com Beltrão, no canal Jesus na Cidade, que já teve pessoas aí, eu estive assistindo pessoas fantásticas, Marlene Mercandali, Rafael, Pastor Babão, Daniel Keck, só figura aí. Eu me sinto privilegiado de estar participando desse bloco Jesus na Cidade. Para mim é uma honra estar aí falando com você e com essa turma aí que faz a diferença na cidade. A honra é minha, a honra é nossa que estamos aqui te acompanhando. E eu já te conheço há um tempinho, mas quem está nos acompanhando aqui não te conhece. Eu queria que você contasse um pouquinho, Neto, da sua trajetória. Bom, eu me converti no ano de 92, né? Me converti na Igreja do Evangelho Quadrangular de Vila Brasilândia, né? E de lá para cá a gente começou. Eu fui para o seminário em 95, me formei 3 anos depois. Fomos enviados para o Jardim Damasceno, né? O bairro onde nós estamos até hoje. Ficamos um bom tempo lá, né? Até 2013, né? Quando surgiu essa nova perspectiva da comunidade de transformação bíblica. E foi um fato muito interessante, né? Porque nós estávamos ainda ali no Jardim Damasceno e nós estávamos sem nome de igreja. A gente colocava os irmãos lá, a gente fazia os cultos, mas a gente não tinha nome. E eu fui convidado, né, por essa turma aí do centro. Eu lembro que estava uma reunião lá na Sociedade Bíblica e eles trouxeram um americano para falar sobre transformação da cidade. E foi lá que eu conheci o Daniel Keck, o Liminha, Beltrão, Massal, Nilde, era todo mundo que fazia o trabalho do centro. E aí eu comecei a conectar com eles. E essa semana da Sociedade Bíblica era para ser um dia só de palestra. E aí estendeu por uma semana inteira. E a palavra que mais se falava lá era transformação, transformação. E aquilo entrou no nosso coração, entrou no meu coração, de que toda transformação para um ser humano, ela só pode
ser através da Bíblia. E aí então surgiu o nome Transformação Bíblica. E aí, começando a andar aí com o pessoal do centro, né? A gente começou a fazer alguns eventos aí, junto com o Daniel Keck, o Beltrão, toda aquela turma do centro. Eu me encontrava no meio deles pensando assim, Beltrão, cara, o que eu estou fazendo aqui? A minha igreja é lá em Vila Brasilândia, eu não tenho nada a ver com o centro, eu não tenho nada a ver com Cracolândia. E aí começamos a caminhar com eles. Quando foi no ano de 2015, nós então trouxemos para a Brasilândia o primeiro braço, né? Na verdade, foi o start, né? Da rede social do centro. Então, a rede social do centro agora tinha um braço em Vila Brasilândia. E aí nós fizemos lá, fomentamos a rede social Noroeste, tendo todos os parceiros, né, os atores aí do centro, e foi algo assim fantástico para o bairro, foi assim, algo que nunca havia acontecido no bairro, porque até então os eventos eles eram muito pequenos e não tinham um foco, né? E a rede veio para mudar isso. E eu lembro que nós fizemos um evento lá no Céu Paz, né? O primeiro evento que nós fizemos em 2015, com documentação, com saúde, a gente conseguiu todos os parceiros, né, da rede do centro, a gente trouxe, né, para a Brasilândia. E nós notamos que descobrimos, né, através de conversa com as pessoas que moravam no bairro, que grande parte das pessoas não tinham RG, não tinham CPF, né? E aí começamos a fazer esse trabalho, fizemos o primeiro, né? No começo do ano, foi em fevereiro de 2015, e aí o pessoal do Ministério Público entendeu, né? Na época era o Ramada, né? Ele entendeu que era necessário fazer um outro, e nós fizemos um outro evento. E aí demos a oportunidade de documentação para muita gente. E aí a gente tinha saúde, né? Nós conseguimos linkar o pessoal da saúde. Nós tínhamos conosco, em parceria, 3 UBSs, né? Eram 3 UBS do território, que é o Silmaria, que atende o Jardim Damasceno. Nós tínhamos a UBS Vila Terezinha, que atende uma parte da Brasilândia. E tínhamos também a UBS Jardim Vista Alegre, que fica na parte de baixo. O mais interessante é que o Jardim Damasceno não tem um UBS. O pessoal está lutando para que se crie lá. Mas aí, Beltrão, com essa chegada da visão da rede social Noroeste, foi Neto, feito outros deixa eu eventos. te interromper rapidinho, só para dar uma contextualizada aqui em quem está nos assistindo. O Neto está falando, e aí eu também fui muito influenciado por esse movimento da rede social do centro, que vocês já, quem acompanha o canal aqui, todas as entrevistas, deve lembrar da primeira entrevista que foi o pastor Daniel Keck, que é o principal articulador dessa rede. Nós hoje temos o privilégio de sermos também, mas ele que é o principal articulador da rede, que é um movimento que une, né, todos os atores aí que querem fazer o bem, que estão interessados nas mazelas que acontecem, né, no seu entorno, e estão unidos ali para poder incidir sobre essas causas. Então a rede social do centro, ela une poder público, une também o segundo setor, une também entidades do terceiro setor, une igrejas, missões cristãs em torno ali de soluções, de fomento de políticas públicas, de ações diretas no centro da cidade de São Paulo. E ela nasceu em função de uma mazela que nós temos aqui em São Paulo e que de verdade se espalhou, né, Brasil afora, que é essa cena de uso de crack, a chamada Cracolândia, ali na região da Luz, e muitos eventos, muitos mutirões foram realizados ali, e nós nos unimos, cada um por um motivo, a esse movimento, e acabou que aprove a Deus que essa tecnologia de rede social, né, essa metodologia se espalhasse aqui pela cidade, e o primeiro tentáculo da rede foi exatamente na região noroeste, articulado pelo pastor José Neto. Hoje eu estou na Vila Leopoldina, participo lá do Fórum Social Leopoldina, da Rede Leopoldina Solidária, todos nós continuamos
na rede social do centro também. Vocês vão, muito em breve, acompanhar uma entrevista aqui com o pastor Daniel Moura, que tem a rede social Leste. Na semana passada, vocês viram a entrevista com o Rafael, que, né, da rede social Osasco, que também é oriunda, né, da rede social do centro. E então, desculpa colocar esse parênteses aqui, esse entre vírgulas aqui, Neto, mas foi só para poder contextualizar a turma aqui. E aí você estava fazendo menção ao segundo mutirão. Eu tive o privilégio de participar de ambos, para emissão de documentos especificamente. Eu lembro até hoje o mar de gente dentro do Celpaz ali, e eu vou deixar você falar, mas tem algumas peculiaridades desse mutirão que realmente chama muita atenção. Então, e aí o interessante, Beltrão, é que foi o divisor de águas, né? Estar junto com a rede social do centro foi o divisor de águas, porque nós começamos a entender qual é o nosso papel na sociedade. Então, nós saímos daquele espaço, simplesmente um espaço religioso, para um espaço também para atingir outras pessoas, né? Abençoar outras pessoas. E a rede social do centro, para nós, foi algo fantástico, porque deu para a gente conhecer outros atores, outras pessoas que estão fazendo também trabalhos, né? E que pode se juntar com as redes. E nós entendemos que hoje, para resolver as coisas, para fazer as coisas, só pode ser através de rede. E a rede nos dá esse leque, né? De trabalho. A gente consegue pessoas que estão fazendo outras coisas em outros bairros e pode, através da expertise, nos ajudar, nos auxiliar. No início, a gente teve todo esse cuidado, né? Porque o pessoal do centro veio nos ajudar no quesito alguma coisa que eles já faziam lá no centro. E aí eu entendi qual é o papel hoje da igreja. Então, o Beltrão, isso abriu para a gente um outro leque. Por exemplo, hoje a gente tem, através da ONG Transformação Social, a gente tem uma parceria com a Prefeitura do Cidade Solidária. Então, a gente consegue atingir, consegue abençoar famílias. Hoje, só porque todo mundo também possa entender, Neto, qual é o escopo desse projeto, qual é a contrapartida social aí dessa subvenção recebida pela prefeitura e esse projeto em parceria, desse projeto em parceria. Então, esse projeto, na verdade, é para acabar com a fome, né? E nós cadastramos as famílias, porque logo após, na época da pandemia, nós distribuímos marmitas, né? Então, todo dia a gente distribuiu a média de 150, 200 marmitas. Quando terminou a pandemia, agora a gente precisava de uma outra coisa para auxiliar a população. E aí veio para nós essa parceria. E aí, através dessas cestas básicas, nós conseguimos atingir as famílias que estão em estado assim, de vulnerabilidade. E isso tem ajudado, né? Porque, de certa forma, contribui, né? Um pouco para uma população que sofre muito, uma população que tem sofrido muito, né? E eu entendo, Beltrão, que a igreja ela tem esse papel, que tem esse papel de estar aberto 24 horas. Hoje nós conseguimos abrigar o pessoal da UBS, né? Eles fazem reunião lá, e qualquer problema, qualquer dificuldade que a UBS do nosso território passa ou precisa, elas têm um lugar para recorrer, que é a Igreja de Cristo naquele lugar. Então, nós entendemos qual que é o nosso papel. O nosso papel é tornar uma igreja relevante, uma igreja organismo vivo. Nós entendemos que não pode ficar o templo fechado a semana toda e abrir no final de semana. Não, nós podemos, de alguma forma, ceder espaço, ajudar de alguma forma para que a população sinta-se abrigada, sentir que existe igreja ali, né? E é importante essa visão, uma visão mais ampla, ela sai do campo religioso e vai para o campo social. Então, a gente faz o social junto com espiritualidade. Isso é importante porque a gente consegue atingir a população de uma forma geral. Neto, eu quero explorar muito isso que você está falando e trazer para o detalhe.
E eu quero começar aqui te perguntando como é que foi para o Neto, pastor de uma igreja local, com todos os seus desafios, né? Sustentabilidade, acompanhamento do seu rebanho, é, também lidar, né, com a sua própria mentalidade do que é ser igreja né, e virar essa chave, levar a sua transmitir isso para a sua comunidade de fé. Como é que foi esse processo para você de deixar, né, de ser uma igreja que, e aqui eu vou fazer uma afirmação que você pode concordar com ela ou não, mas que está com a porta aberta ali, esperando, né, que as pessoas adentrem e façam parte da membresia da sua igreja, para uma igreja ativa, que abre a porta para outros expedientes para além do expediente de culto, para um expediente de serviço, independente de quem vai ser alcançado ali, independente de ser ou não parte da membresia da sua igreja. Como é que foi esse processo para você? E aí eu estendo a pergunta: como é que foi esse processo para a sua comunidade de fé? Olha, Beltrão, a gente sempre teve uma visão, né, de trabalhar com crianças do bairro, a gente sempre teve essa visão. Só que o que acontece? Demorou um tempo para a gente trazer essa mentalidade de que o fato de você atender outras pessoas que não são do mesmo segmento cristão nosso, e que são pessoas, né? Então a gente tem colocado na cabeça das pessoas de que as pessoas elas têm valor, elas precisam ser ouvidas, elas precisam ser atendidas, independente de frequentar a igreja ou não. Tanto Beltrão, que a gente sempre quando vai distribuir alguma coisa, nós procuramos não fazer no horário do culto, até para que a pessoa não fique constrangida, né? Porque se você vai distribuir alguma coisa no horário da reunião, a pessoa fica constrangida, então ela tem que participar da reunião para depois ela ser atendida. Então nós não colocamos no mesmo horário. E nós ofertamos para as pessoas sempre livreto, ofertamos para as pessoas sempre Bíblia, né? Tem uma parceria super interessante aí com a Sociedade Bíblica. A gente consegue fornecer as Bíblias para as famílias, mas elas que decidem se elas querem estar conosco ali na questão culto ou não. Mas isso não impede elas de ser atendidas. Então, quando vem legumes, a gente distribui para todo mundo. Quando vem os pães, né? Agora está um pouco mais complicado, porque a fábrica mudou. Mas quando vinham os pães, a gente distribuía para todo mundo, independente de credo, independente, porque não pode olhar dessa forma. E foi um virar de chave mesmo, viu, Betão? Porque você sai daquele comodismo, você sai daquela visão fechada de a minha igreja, a minha comunidade. Não, nós entendemos que a igreja ela serve à comunidade. Então, é importante. Aos poucos, a gente vai colocando na cabeça de cada um da membresia qual que é o papel dela, porque ela pode representar o reino de Deus em qualquer lugar onde ela estiver. E eu falo para elas assim: falem acerca de Jesus, esgotem de tanto falar de Jesus. Quando ela perguntar que igreja você é, aí você diz. Então, não comece falando da igreja, comece falando dos princípios, comece falando de Jesus, comece falando da esperança, comece falando do plano que o Senhor tem para as pessoas. Depois, é uma consequência, ela vai querer saber. Então, foi assim um virar de chave. Hoje, por exemplo, nós estamos com um trabalho, abrigamos uma outra ONG, né, que não é uma ONG nossa, nós abrigamos uma ONG dentro da nossa ONG, que trabalha com crianças, que é os Bombeiros Mirins. E a gente abraçou esse projeto, que não é um projeto nosso, né? É um projeto da Luciana, da Fabiana. E aí o que acontece? Ela trouxe o projeto e colocou, e a gente abraçou, né? Porque a gente consegue atingir as crianças não somente da comunidade cristã, da igreja, como do entorno. E como é importante aquele papel. Então, a membresia já entendeu qual que é o nosso papel. Nosso papel é abraçar, nosso papel é apoiar, tudo aquilo que vai contribuir
para uma transformação do bairro em que nós vivemos, nós vamos abraçar e vamos apoiar. Então, eu creio que foi essa virada de chave mesmo, né? De você sair do campo meramente religioso e sair para o campo social também. Você pode juntar os dois, o social e a espiritualidade. Eu tenho um entendimento de que a nossa espiritualidade tem que nos levar a isso, né? A nos importarmos com as questões que se apresentam no nosso entorno. Eu penso que aonde Deus permite que uma comunidade de fé se instale, que uma igreja se instale, ela tem que ser resposta, né, para as questões que se apresentam no seu entorno. Né? Quando a gente vê, por exemplo, Jesus, né, apontando para o milênio, em Mateus 25, né, dizendo que quando chegar, né, no tempo ali do juízo, que ele vai separar as ovelhas dos cabritos e vai dizer para as ovelhas que toda a lista de ações que eles fizeram para a promoção de justiça, para a promoção de igualdade, para o bem, né, do próximo, quando eles perguntarem, né, quando foi que nós fizemos isso, Jesus vai responder ao Senhor, né, quando vocês fizeram, né, a alguém, o texto diz aos pequeninos, mas significa alguém que estava nessa situação. Por que eu estou fazendo esse introito? Porque muitas vezes nós, enquanto igreja, enxergamos a promoção do bem-estar, né, social como uma forma, e aí eu vou usar um termo que é muito dito entre nós, que até eu já usei no passado, como uma isca, né, para evangelizar as pessoas, como se a ação em si não fosse evangelizadora. É como se sermos a expressão do amor de Deus na vida das pessoas, atendendo às suas necessidades, não fosse um ato em si evangelizador. Eu queria que você concordasse, discordasse, ou trouxesse o seu ponto de vista aqui também, porque eu vejo, infelizmente, ainda parece haver uma dicotomia, né, entre as igrejas que agem dessa forma, né, abrindo o seu espaço como você faz para a UBS atender lá, atendendo as pessoas numa ação de promoção de segurança alimentar, sem submeter as pessoas a um proselitismo ali, tentando buscar delas uma oração de confissão de fé ou uma tentativa delas fazerem parte do seu rebanho. Eu não tenho dúvida que você já alcançou isso como resultado também. Mas primeiro você se interessou pela pessoa, por aquilo que ela estava passando naquele momento, atendendo a sua necessidade. E a partir daí ela te procurou, né, para saber o que te motivou, e isso fez com que você tivesse a oportunidade de apresentar o plano de salvação a ela. Eu queria que você discorresse um pouquinho sobre esse meu ponto de vista, se você concorda, se você discorda, se você tem esse entendimento também. Olha só, Beltrão, esse texto que você está citando, ele é super importante. Do lado teológico, Jesus está falando do julgamento das nações, mas eu não vou entrar nesse lado teológico do julgamento das nações. Quando ele chega e fala essas coisas, né? Tive fome, tive sede, fui estrangeiro, estive doente, e ele vai falar para uma turma que fez e para uma turma que não fez. Eu tenho um entendimento assim, Beltrão, quando Jesus fala assim, tive fome e você não me deu de comer, ele não está falando simplesmente só de dar o pão, porque dar o pão ou dar a comida é fácil, qualquer pessoa pode fazer isso. Mas ele está falando do pão nosso, de nós. Então, dar de você. Então, dar de você é gastar tempo com a pessoa, deixar que ela se alimente daquilo que está na sua vida. Então, o dar o pão seria isso. Quando ele fala, tive sede, você não me deu de beber, vai muito mais além de você dar um copo de água, porque dar um copo de água, qualquer pessoa pode fazer isso. Mas ele está falando um pouquinho mais profundo, ele está querendo dizer assim,
da água da vida, ou seja, palavra de vida para aquela pessoa, porque ela está com sede não só de água, mas ela está com sede da água viva que está dentro de você como agente de transformação. Quando ele fala estive preso e não fosse me visitar, nós não estamos falando somente das pessoas que fazem um trabalho carcerário, é importante, esse trabalho de capelania é importante, mas muito mais que isso, esse preso, as pessoas que estão presas nos vícios, presas nas drogas, que precisa sair de lá. Então, quando ele fala me visitar, significa dar um pouco de Jesus para que essas pessoas sejam libertas. Quando ele fala estive nu e não me vestistes, podemos entender que seria simplesmente dar roupa para a pessoa. Sim, pode dar roupa, vai ajudar. Mas o muito mais que dar roupa é vestir, é cobrir a nudez, cobrir a vergonha, porque a pessoa quando chega para o evangelho, ela vem com muitas coisas ruins. Qual que é o nosso papel como igreja? Cobrir, não espalhar, cobrir. Então você vai dar veste para essas pessoas. Quando ele fala, fui estrangeiro e você não me acolheu, que uma das coisas principais do Evangelho, principalmente no Velho Testamento, é cuidar dos órfãos, das viúvas e dos estrangeiros. Quando ele fala de fui estrangeiro, ele está querendo dizer assim, o estrangeiro que não fala a nossa língua, que não está no reino de Deus. Então, quando ele não entra para o reino de Deus, ele é um estrangeiro. Então, qual que é o meu papel como cristão? Eu trazer ele para a pátria que eu creio, que é para a pátria do reino de Deus. E aí, quando ele começa a falar, estive doente, né? Quantas pessoas estão doentes? Ah, então eu vou dar o remédio? Não, não é disso somente, mas o doente na alma. Quantas pessoas chegam para nós e tudo que elas precisam é falar, elas precisam ser ouvidas. E elas saem dali curadas, elas falam, puxa, depois que eu sentei, que eu conversei com você, eu sou outra pessoa. Saiu curada, porque ela vai ouvir, ela vai falar dos seus problemas, das suas dificuldades, a gente vai ouvir, depois a gente vem com uma palavra de esperança. Então, a gente pode pegar todos esses fatores. Tive fome, não me desse de comer. Está falando não só da comida física, mas está falando do pão da vida que está de nós. Tive sede, não está falando simplesmente da água, mas da água viva que está em nós. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, fala Jesus, fluirão rios de água viva. Então, é essa água viva que eles precisam. Então, além do social, ele precisa também ter esse espiritual. Porque não basta, senão a gente vai virar assistencialismo. Né? A gente vai fazer o papel que o governo deveria fazer. Não, a gente vai fazer o papel que o governo deveria fazer e vamos fazer aquilo que o governo não pode fazer, que é trazer palavra de vida eterna. Redirecionar, dar destino. Qual que é o nosso papel? Nós vamos dar destino para as pessoas. Então, nós vamos tirar ela desse estado aqui, deplorável, e vamos dar um destino para ela. Vamos dar uma perspectiva de vida. Quando a gente dá um documento para uma pessoa, a gente abre para ela a perspectiva de que ela pode trabalhar. Quando a gente abre uma frente de curso, a gente dá para ela a possibilidade dela sair daquele lugar, né? E ser protagonista. Ela vai deixar. Então, qual que é o papel da igreja? É fazer todas essas coisas, tirar a pessoa desse estado e mostrar que através de Jesus ela pode viver outras coisas. E esse é o papel da igreja. Então, se a gente ficar só dando pão, a gente vira assistencialista. Então, a gente dá o pão e dá também o pão da vida que está em nós. Então, ela quer uma roupa, a gente dá uma roupa, mas a gente também acolhe, protege e cuida. Amém. É isso mesmo. Tiago, né, também nos dá um puxão de orelha, né, no que diz respeito ao acolhimento, ao atendimento às pessoas diante das suas necessidades, né, dizendo que, olha, a pessoa está com fome, passando por algum tipo de necessidade, não é razoável, né, que você ofereça a ela uma oração. Atende a sua necessidade básica primeiro, né, sendo a expressão do amor de Jesus na vida dela, e sim, claro, vamos em todo tempo, em toda oportunidade,
apresentar a Cristo, aquele que pode verdadeiramente mudar e transformar a história das pessoas. Mas eu ainda quero insistir, né, que a gente nós temos que nos mostrar interessados pelas pessoas, né, não só enxergar esse expediente como da ajuda social, da ajuda da necessidade da pessoa, como somente de uma forma interesseira para chegar nesse fim. Eu penso que quando nós expressamos o amor, automaticamente, até porque isso não é normal, né? Pessoas que se interessam pelas causas dos outros, pessoas que estão dispostas a ouvir, conforme você colocou, pessoas que estão dispostas a cobrir a nudez daquele que está passando por algum tipo de vexame, por algum tipo de vergonha. Isso chama a atenção e nos dá a possibilidade de mostrar às pessoas quem nos motiva, o que nos leva a fazer isso, que é obediência à palavra de Deus e o fato de sermos aqueles que são testemunhas de Cristo em todo o tempo, né? Eu colaborei com a sua fala ou eu te contradisse de alguma forma? Acho que não, né? Não, é isso aí. Esse negócio de falar depois, parece que você está querendo ter a última palavra. Não se trata disso, não, pelo amor de Deus. Não, você está colocando o tempero, né? Você é o Arão, né? Aquilo que eu não consigo transmitir, você vai, né? É assim mesmo, doutor. Então tá bom, né? Tu queria também falar um pouquinho, uma das coisas que você faz, né, que você se engajou no seu bairro foi ser um conselheiro de UBS, por exemplo. E eu conversei com o Rafael na semana passada, hoje ele é presidente, né, do COMPOD, que é o Conselho Municipal de Política sobre Drogas, e a gente falou um pouquinho sobre esse espaço do conselho. Você sabe disso, sou mantenedor, né, de uma creche que funciona em sistema de parceria, em regime de parceria com a prefeitura aqui, aí com a Secretaria de Educação, e todos esses espaços também têm um conselho formado ali, e esses conselhos são deliberativos, é onde se fomenta as políticas públicas, é onde são entendidas quais são as necessidades e demandas do bairro. Queria que você falasse um pouquinho para quem está nos assistindo, como é que é ser um pastor, um líder, visto como um líder religioso no bairro, mas você também é uma liderança comunitária, e participar ali desse expediente que é o conselho, no caso específico, o conselho que você participava. E se você participou de outros também, por favor, me informe e informe quem está nos assistindo. Mas eu lembro que você fez parte, né, ou faz ainda, do conselho de UBS do seu bairro. Então, Beltrão, eu quando morava na Vila Terezinha, porque hoje eu moro no Jardim Damasceno, eu fiz parte do conselho gestor de lá. E depois, pela proporção que isso foi caminhando, eu fui para a supervisão técnica, né, representar também essa UBS. E foi muito importante, porque de lá a gente pôde ter algum conhecimento, né, de como poderíamos atuar na saúde no território. Então, todos os eventos da Rede Social Noroeste, a gente sempre tinha o apoio da Supervisão Técnica da Saúde Brasilândia Freguesia, né? E eles sabiam do trabalho que a gente executava lá. E eu sempre falo para as pessoas da nossa comunidade de fé a importância de participar de conselhos. Eu falo, olha, entra em todos os conselhos. Então é importante que você entre no Conseg, o outro entra na saúde, o outro entra no transporte, porque é importante você estar por ali, porque você consegue dados a respeito do bairro que você está inserido. Então, hoje a gente tem um bom relacionamento com as UBSs, porque no tempo de conselheiro a gente conseguiu costurar essas amizades, né? Então, hoje, quando a gente precisa de alguma informação ou precisa de alguma demanda, a gente consegue através dessas pessoas que a gente conheceu nos conselhos.
Então eu falo para as pessoas, né, hoje eu não faço parte de nenhum conselho, né, embora o pessoal sempre me convida, né, uma reunião ou outra a gente vai como munícipe, né, para dar uma contribuição. Mas eu acho de suma importância que os cristãos ocupem esses espaços, não somente por ser cristão, mas por ter uma palavra temperada. Eu me lembro que nós estávamos no Conselho da Supervisão Técnica e nós fomos uma vez numa UBS, né, para ver um negócio de uma placa, de alguma coisa de valores, né? E sempre que eu ia, eu sempre dava uma palavra temperada, mas eu nunca me apresentei para eles como pastor. Era sempre neto. Então todo mundo lá da saúde me conhecia como neto. Até o dia que alguém disse assim, eles estavam conversando entre eles, aí eles estavam montando uma equipe para ir visitar o OBS. E aí eles falaram assim, vamos convidar fulano, ciclano, e aí ia convidar uma outra pessoa lá, ela disse assim, não, não convida não, porque eu não quero, é pastor, não vamos trazer pastor para cá não. E eu estava ali no meio. E ela, é porque pastor? Não, convida fulano, ciclano. E aí, quando ela pediu meu telefone, aí eu dei um cartãozinho, né, que tinha o telefone e o e-mail. E lá estava PR Neto Damasceno. Ela olhou para o cartão e olhou para mim e falou: Você é pastor? Eu disse. Aí ela disse: mas agora já foi, agora a gente já gostou de você. Então, o que, que eu entendo, Beltrão? Em muitos lugares, o título nos atrapalha. Então, em alguns lugares que eu vou e a pessoa pergunta assim: Qual é o seu nome? Neto. A não ser quando ela já sabe, né, que é pastor Neto. Mas eu gosto de falar Neto, porque se você apresenta Neto, depois fica mais fácil, né? Porque em determinados lugares, quando você entra quando a pessoa coloca você como título, já faz uma barreira, né? E não é verdade. Nós precisamos estar nesses conselhos sempre trazendo uma palavra temperada, né? Ponderada, com respeito, com ética, e isso é importante. Então eu falo para todo mundo lá da comunidade, entra nos conselhos, vai para as reuniões. Essa semana, foi anteontem, teve uma reunião aqui no Céu Paz, né? Da Sabesp, mais as lideranças comunitárias, e eu fui convidado para estar lá nessa reunião. Eu não pude estar. O que, que eu fiz? Liguei para algumas pessoas lá na igreja e disse: vá para essa reunião, me representa, escuta o que eles estão falando, vê qual é a proposta, deve ser alguma proposta para o meio ambiente, alguma proposta para o bairro. Então é importante que você esteja lá. Então, aos poucos, a gente vai inserindo na mente das pessoas que elas precisam participar de algumas reuniões, principalmente no que diz respeito ao território em que você está inserido, porque você tem condições de opinar, porque de repente as pessoas querem fazer alguma coisa lá, mas você tem uma direção de Deus especial, você pode dar a sua opinião, e a pessoa fala, puxa, não pensei nisso, puxa, que legal. Então, a importância de nós estarmos nos conselhos, mas sempre sem intenção de proselitismo, sempre na intenção de trazer uma palavra temperada, uma palavra com conhecimento. E eu acho que isso é importante, Milton. É interessante, você me fez lembrar de uma situação, não vou entrar no detalhe aqui, mas era uma questão de uso e costume numa reunião de conselho lá da SEI, né, que a Carmen, minha esposa, é diretora, que eu sou mantenedor e tal, mas que trazia um conflito, né, com o que é a nossa ética cristã, os valores, né, as quais nós seguimos, que estão alinhados com a Bíblia. E eu vi que, né, uma pessoa fez uma proposta ali e que a maior parte das pessoas que faziam parte, que estavam participando ali da reunião, não concordavam com aquilo, mas era uma pessoa super bem preparada e eloquente, etc. e tal. E aí, como o conselho é um espaço deliberativo e um espaço democrático, todo mundo pode se posicionar. Eu me posicionei com muito respeito, com, né, muita tranquilidade ali, e acabou que se formou um impasse. Eu falei, olha, isso aqui é um espaço democrático, então, como eu vi que as pessoas que eram maioria não iam
se posicionar a respeito, eu fiz a proposta, né, de se votar aquele ponto específico ali. E foi impressionante, foi acachapante, né? Por que eu estou trazendo esse exemplo aqui? Porque muitas vezes, sobretudo nessas questões aí que ferem, né, os nossos valores, a gente começa a correr atrás do prejuízo, literalmente, por não participar desses espaços, né? Porque se porventura aquilo fosse aprovado, com certeza tempos depois as pessoas estariam comentando: oh, tá vendo lá naquele espaço, já está acontecendo isso, tal, né? Principalmente quem é cristão, mas por ignorância mesmo, as pessoas não sabem que podem participar desse momento em que a decisão é tomada para que isso não seja colocado em prática. E o que parece, né, lá na frente é que foi imposto, né, que foi algo que simplesmente apareceu do nada. Mas eu penso que nós, né, enquanto igreja, e aqui eu não estou falando da comunidade de transformação bíblica, eu não estou falando somente da IA Church, que é a minha igreja, eu estou falando do corpo de Cristo. Nós somos muito alheios, né, e ignoramos mesmo a possibilidade de participar desses espaços, né, e de sermos sal e luz ali, trazendo essa, os princípios, né, os valores os quais nós cremos, né, e vivemos. Você concorda com isso? Você acha que a igreja poderia se engajar mais na participação nesses espaços e, portanto, na incidência mesmo, né, da vida pública, da vida da política, né, das cidades, dos bairros onde nós estamos colocados? Sim, mas teria que ter um certo conhecimento, né, Beltrão? Então, eu acredito que nós, como igreja, nós perdemos muito tempo, porque nós ficamos muito focados dentro da igreja e nós esquecemos que nós estamos inseridos numa sociedade, nós estamos inseridos num contexto de democracia, de espaço. Então, o que acontece? Hoje, alguns espaços é difícil retomar porque nós perdemos muito, né? Eu lembro uma vez, Beltrão, que a gente estava fazendo um evento e a gente ia ter músicas, né? E aí, quando nós estamos selecionando as músicas, eu disse para as pessoas, né, na reunião, eu falei, olha, a gente vai selecionar as músicas, vai ter músicas gospel e vai ter músicas regionais aqui do pessoal da comunidade. Desde que, aí nós colocamos um parâmetro, olha, não pode ser apologia às drogas, não pode ser apologia ao crime, não pode ser uma música promíscua e nem pode falar mal do governo. Então, qualquer pessoa que quiser apresentar uma música, se entrar dentro desses parâmetros aqui, pode participar. E eu me lembro que alguém disse assim para mim, mas só pode música gospel? Eu disse, não, é um espaço público, pode música gospel também, mas as outras músicas, elas têm que obedecer essa regra, porque se você vai na TV, você não pode chegar lá na TV e vou cantar essas músicas aí. Eles não vão deixar você cantar aquilo, né? Essas músicas bem promíscuas. Eu falei, olha, então se o evento está voltado para a família e nós queremos que a família venha, nós queremos atender a família, então as músicas ela tem que corresponder. Então pode ser música secular, outros tipos de música, desde que obedeça a isso. Você já imaginou? Você está ali falando com as pessoas sobre as drogas, né? O que as drogas fazem. Então, você tem pessoas ali de comunidade terapêutica falando da importância de ir para uma comunidade terapêutica, a importância de escapar das drogas. Mas eu tenho uma música ali que o cara está falando que é bom. Você entende? Aí eu estou falando que o ponto principal de uma sociedade é uma família. Aí eu tenho um cara cantando uma música lá promíscua, e aí com palavrão. Como é que eu posso fazer família para um evento, para uma ação como essa? Então aí que entra a nossa palavra com graça, com temperança, olha, existe um critério. Porque senão, Beltrão, eu falo para as pessoas a importância de entrar nos conselhos.
e saber do que está sendo votado, saber qual que é a proposta e até mesmo apresentar uma proposta, porque é muito fácil você criticar, né? Você critica uma coisa, mas qual que é a proposta que você tem? Para você ter uma ideia, a maioria das reuniões de conselhos do UBS, às vezes, em alguns não dá nem quórum, porque a parte usuário não vai. E aí eu já cansei de estar em reunião e dizer assim, olha, essa reunião nossa aqui é só para bate-papo, porque não tem quórum, porque a gente não tem a porcentagem dos usuários. A gente tem do profissional, a gente tem da diretoria, mas a gente não tem o usuário. E por que o usuário não vem? Às vezes nem sabe, ou então não quer perder o tempo. Ah, eu vou para uma reunião de UBS de saúde? Não vai, mas aí quer reclamar. Quando surge alguma coisa, não sabe. Então, a importância de nós ter essa participação. Onde tiver algum conselho participativo, entra, escuta, vê o que está acontecendo, traz para nós as demandas, vamos orar, leva proposta. Agora, se a igreja não entender que os conselhos estão aí abertos e a gente não entra, não sabe de nada, aí às vezes é mais fácil criticar, né? Não adianta você dar uma opinião depois de algo que já está estabelecido. Mas quando foi estabelecido? Numa reunião. Você foi nessa reunião? Não. Então, nós precisamos trazer essa cultura, né, para dentro da igreja, da importância de participar dos conselhos, da importância de estar nas reuniões. Não é política, é questão de você saber o que está sendo implantado no bairro em que você está, você poder dar opinião, contestar, né, e de alguma forma contribuir para a melhoria. Muito bom. Neto, você trouxe um exemplo em que as pessoas do conselho lá não quiseram convidar um nome que foi proposto em função dele ser pastor, e eles mal sabiam que tinha um pastor já no meio deles. Eu tenho um baita, eu fico muito feliz mesmo de participar desses espaços e as pessoas usarem esse pronome, pastor. Apesar de que nós, assim como você me conhece, você sabe, né, a nossa caminhada é a mesma, a gente não fica se locupretando disso, impondo, não é nada disso. As pessoas nos conhecem e tratam ou não, né, usando o pronome. Mas normalmente, né, a partir do momento que elas tomam o conhecimento, até por uma questão de deferência, de respeito, elas passam, né, a nos chamar, a nos tratar dessa forma. E a minha pergunta para você é: como é que, se você percebe alguma diferença, né, na forma como as pessoas te enxergam, as lideranças comunitárias, as lideranças dos equipamentos públicos, as lideranças de outras entidades do terceiro setor, houve uma diferença na forma como elas enxergam o Neto, a comunidade de transformação bíblica, a sua igreja, depois que vocês passaram a caminhar em rede, passaram a abrir o espaço de vocês ali para outros expedientes, para além do expediente de culto, você percebe alguma mudança? Sim, percebemos uma mudança, porque, olha, às vezes tem pessoas da comunidade que são atendidos nas UBS, já houve casos de pessoas estarem precisando de alguma coisa e eles entrarem em contato conosco, né? Nós já ajudamos de alguma forma a intermediar cadeira de banho, cadeira de rodas, cesta básica, de pessoas que, olha, tem uma família aqui, vocês conseguem ajudar? Aí a gente automaticamente joga no grupo e daqui a pouco aparece e a gente consegue de alguma forma abençoar. Então, nós entendemos que a partir do momento que nós começamos a caminhar em rede e ter esse olhar, a igreja ela tomou uma outra proporção. Hoje as lideranças nos reconhecem como alguém no bairro, né? Nós temos projeto agora para esse começo de ano, uma parceria com o pessoal do Senac para a gente colocar cursos lá, né?
nós adaptamos o segundo piso, né, com extintor, com rampa, para que a gente possa fornecer cursos. Então, caminhando em rede, nós passamos, de certa forma, ser notado. Não que a gente faça questão disso, mas as pessoas entendem que quando precisa de alguma coisa, ou precisa de uma opinião, ou de qualquer coisa da comunidade, a gente está sempre com as portas abertas. Então, eu entendi, Beltrão, que a partir do momento que você começa a ter esse olhar diferente, as pessoas começam a notar que elas podem ir ali. Se a gente não puder ajudar, a gente consegue, de alguma forma, interagir com outras pessoas que possam ajudar. Digamos assim, alguém chega lá e ela quer um conselho de advogado. Nós não temos advogado, mas rapidamente a gente consegue o contato. Então, eu percebo que a comunidade de transformação bíblica começou a ter uma nova visão, né? Um novo olhar. E a gente quer, o nosso desejo é implantar, né? Na visão das pessoas para que elas entendam qual que é o propósito. Nós estamos ali com um propósito. Nós não queremos estar ali como mais uma igreja, nós queremos estar ali com um propósito, onde o propósito de servir. Então, sempre quando surge oportunidade para servir, nós mandamos pessoas. Me lembro de uma vez, Beltrão, quando houve o lançamento do Cine, né, o Telecine no Céu, Sim. e o pessoal nos convidou para dar uma ajuda. Vocês podem me ajudar? Rapaz, a gente era um dia da semana. A gente juntou umas irmãs lá e a gente foi lá fazer pipoca. Eu lembro A gente disso. fez pipoca e entregou pipoca para o pessoal, lançamento do Cine. Então, o pessoal da igreja está aí. E não era o pessoal da igreja, não era a igreja toda, eram algumas irmãs que não trabalham, estavam sem trabalho, a gente juntou, gente, vamos fazer pipoca? Tá o óleo, tá a pipoca. Fomos lá levar pipoca. Muito Teve bom. uma vez que pegou fogo numas casas, a gente fez um polo de receber roupas e levar para lá. Então, o que a gente tenta implantar, o Beltrão, de uma forma devagar e com constância, de que a igreja ela está ali para servir. Certa vez, alguém foi receber uma cesta básica lá e alguém me perguntou, dizendo assim, pastor, mas essa pessoa, ela não, como é que é? Ela não merece, mais ou menos assim. Podia dar para outra pessoa. Eu disse, olha, nós não somos juízes. Ela fez um cadastro. A prefeitura aprovou o cadastro dela através do NIS. Se ela foi aprovada pela prefeitura, ela vai receber. O que ela vai fazer com aquilo não é competência nossa. Nosso papel é fazer isso, porque as cestas que nós recebemos não são nossas, são deles mesmos. Sim, Nós sim. simplesmente tiramos daqui e levamos. É lógico que tem família que precisa, tem família que às vezes não precisa tanto, mas não cabe a nós. O nosso papel é sempre servir. Sim, sim. Não, que importante o seu relato. Eu queria voltar para um detalhe sobre o segundo mutirão, o mutirão de emissão de documentos, porque eu lembro que tinham muitas crianças e adultos também, em certa medida, né, que não tinham documentação, ou seja, no caso de criança, elas literalmente não existiam. No caso dos adultos que não tinham documento até aquele momento, não ter o documento é um fator que faz com que ele não tenha acesso, por exemplo, às políticas públicas, que ele não tenha a Sim, possibilidade de conseguir um emprego formal, que ele não tenha a possibilidade de requerer um cadastro no Cade Único, que ele não tenha a possibilidade de conseguir o LOAS, né, o BPC, a aposentadoria e por aí vai. Eu lembro que teve uma incidência muito grande dessas situações que eu coloquei aqui agora. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o impacto disso ali na comunidade. Beltrão, foi uma coisa muito interessante, porque a escola, o CEL, deu para a gente uma oportunidade de falar com
com os pais, né? E a minha fala com eles com relação ao RG, porque, por exemplo, por que você vai tirar o RG de uma criança? Aí a nossa fala foi a seguinte: olha, é importante que ela tenha o RG, é importante que ela tenha o CPF, até porque alguns lugares pedem CPF de criança. Mas o RG, eu falei para eles assim: se a sua criança, Deus o livre, um dia ela pode ser sequestrada ou some, não desejamos isso. Mas se ela tem um RG, a digital dela está registrada no banco da Polícia Civil. Em algum momento da vida dela, ela vai precisar de um documento. Então, quando bater o dedo dela lá, vai acusar que aquela criança já existe. Então, a necessidade de tirar a carteira. Aí nós entendemos que eram muitas crianças e algumas não tinham condições de tirar foto. Então, nós fizemos uma parceria e nós conseguimos comprar o papel, né? No segundo, teve um fotógrafo que foi para nós, mas desse a gente comprou o papel num lugar longe, rapaz. Olha, acho que foi Santo André que eu fui comprar um papel lá e tirar foto, e a gente improvisou uma sala para tirar foto. Aí nós tiramos muito mais foto, né, do que RG. Aí a pergunta foi, porque muitas crianças lá, elas não tinham nem foto para a carteirinha da escola. Da escola, é verdade. Aí, olha, ela quer tirar uma foto, mas ela pode tirar uma a mais, que é para a carteirinha da escola? Eu disse, manda bala. Então, quando a gente foi fazer a contagem, o número de fotos excedeu. Excedeu. E aí, o mais interessante é que eles conseguiram carteira profissional, né? Porque o CAT estava lá, carteira profissional, o RG, primeira emissão, criança, maioria delas tiraram. A Receita Federal estava lá, nós conseguimos também o CPF, e eles não precisavam de foto, porque a gente tinha um fotógrafo lá. E quando a gente chegou de manhã, Beltrão, a fila estava enorme. E quando a gente abriu o portão, foi uma guerra, porque eles vinham correndo assim, ó, para salas. Então, um ficava na fila para o RG, outro ficava na fila, mas foi assim, fantástico. O pessoal que foi fazer a carteira profissional, chegou no primeiro evento, eles deram um mole, né? No primeiro evento, eles pararam de trabalhar, e eu falei, mas não tem mais ninguém? Ele falou, não, acabou as carteiras. Eu falei, quantas vocês trouxeram? Aí falou um número lá, eu falei, mas só isso? A gente não tinha noção. Carteira profissional, rapaz. No segundo evento, aí eles Porque levaram mais. também, Neto, que é interessante, né, que acontece com essas articulações que a gente faz, que normalmente essa turma do poder público, quando atende em regime de mutirão, muitas vezes, né, a entidade que está promovendo ou o movimento que está ali à frente não faz uma divulgação maciça, e no seu caso não é nem, também é uma área muito adensada, né, tem muita gente e portanto às vezes eles estão acostumados a fazer nas regiões centrais, né? Central e não muito na periferia, mas agora eles estão aprendendo com a gente que quando a gente chama é para levar papel, para levar carteira. Beltrão, sabe como que a gente fez a divulgação? A gente fez a divulgação assim. Tinha no site da prefeitura o evento, tinha no site da Receita Federal, mas o povo da periferia não entra no site da Receita Federal. Então, o que a gente fez? A gente fez uma mídia e era o cara que vendia ovo. O cara do carro de ovo vendia um pouco de ovo, daqui a pouco ele jogava a nossa mídia falando do evento. Sem contar que os flyers que a gente fez, a gente deixou nas UBS. Então, quem entregava ali por dentro das comunidades era o pessoal da saúde. Então, o pessoal ia fazer visita e o folhetim. Então, grande parte ali para baixo do Jardim Vista Alegre subiu para o céu porque receberam os folhetos da UBS Vista Alegre. Quem estava no Jardim Damasceno recebia os flyerzinhos pela UBS Silmaria. Então, cada UBS colocava. E potente mídia do carro de ovo.
Era a sua voz, Beltrão. Eu tenho guardado essa mídia até hoje, lá sua voz falando do evento. A E gente era gravou no carro algumas de vezes lá ovo. para você ver. E era no carro de ovo. Então, é, e aí é que apareceu muita gente. E aí o mais interessante é que no primeiro evento a gente fez parceria com o pessoal da Igreja Batista do Morumbi, o Vise. Lembra desse projeto dele? E eles Né? levaram os médicos lá de primeira linha, Beltrão. Foi Eles incrível. levaram um odonto que o cara realizou um tratamento dentário na hora. O Ramada ficou empolgado, assim, abismado, porque o cara chegou com o dente quebrado, entrou no consultório e tirou a foto do dente quebrado. E os caras restauraram o dente do menino. Incrível. E aí, agora imagine para essa criança que sai de casa, acho que era uma adolescente, sai de casa com o dente quebrado e volta com o dente inteiro. E aí, Não, o que acontece? O pessoal do Vise, eles ficaram espantados. Eles falaram assim, porque eles vieram, eles sempre fizeram o trabalho, mas é o trabalho que eles fazem entre eles mesmos, né? Então eles uhum. levam médico, hospital. Quando ele chegou lá, que ele viu o pessoal do Teruia cortando cabelo, eles tinham levado uma menina para cortar cabelo, né? Chegou lá, viu o Teruia. Quando eles olharam para cá, que eles viram o pessoal da UBS, eles viram o colégio 24 de maio, De maio, ele com o viu exército lá. 24 de maio, estava o 24 de maio e a Cruz Vermelha. Eles Aliás, falaram, eu contei essa uau! história, Neto, rapidinho, da... Eu estava conversando com uma pessoa que conhece o Céu Paz, que é do gabinete aí da vereadora Sandra e tal. Aí eu contei a história da chegada dos voluntários da Cruz Vermelha, que a rua vai afunilando e chega um momento que não passa ônibus, né? Eles tiveram que descer, O sei lá, ônibus uns ficou parado. antes e subiram a pé, né? Tanto é que os ônibus que passam na Daniel Serri, né, são todos micro-ônibus, né? Porque não passam ônibus grandes, né? E vai só até uma parte da Daniel Serri, nem os micro-ônibus vai lá. E Uhum. o caminhão do Ministério Público não pôde. É Então, como verdade. é que, como é? O caminhão, o ônibus do Ministério Público, aquele ônibus bonitão, não podia ir. Então, o que foi feito? Eles pararam o ônibus lá embaixo e colocaram os notebooks, colocaram as impressoras, colocaram tudo num carro pequeno e trouxeram e montaram. O pessoal da Polícia Civil, quando chegou lá, falou, já estava tudo montado, porque o Ramada montou as baias, né, para o atendimento. Mas esses eventos lá foi assim marco, né, de rede social. Foi aí que o pessoal começou a ter um olhar diferenciado para a rede social do centro, porque quando a gente chegou lá eles se assustaram, falaram, mas o que é rede social Noroeste? Aí a gente apresentou a rede social do centro. E depois disso, algumas pessoas até começaram a ir nas reuniões. Né? Então, as portas elas se abriram. E a gente sempre procurou fazer o trabalho da rede, sempre voltado no mesmo molde da rede do centro. Então, a gente Perfeito. procura, alguns assuntos a gente procura não vincular, né? A gente procura flutuar. Tem assunto que você precisa flutuar, né? Porque se você pisar um pouquinho, porque junta tudo, né, Beltrão? Você tem ali sociedade civil, você tem poder público, e aí junta tudo. Então você precisa ter um certo cuidado para tratar. E a rede ela deu para a gente essa forma de trabalhar. Maravilha. Neto, não tem como esgotar toda a resenha num encontro só. Com certeza nós faremos outra edição aqui do Jesus na Cidade com você. De repente a gente pode juntar aí o Dani, o Rafael, o Keck no mesmo programa. Acho que vai ser incrível a gente tratar especificamente da pauta de rede. Mas eu quero externar a minha admiração por você. Pra, falando das ações da Igreja do Neto, todo mundo deve estar pensando que é uma igreja de 1.000, 2.000 pessoas, um espaço gigantesco. Não, a comunidade de fé, a Igreja do Neto, a comunidade de transformação bíblica, é uma igreja
relevantíssima no Jardim Damasceno. O Neto é um pastor conhecido ali por todos os atores, mas é uma igreja pequena e que tem feito uma obra incrível naquele espaço. Para mim é um grande privilégio conhecê-los, é um grande privilégio ter tido a oportunidade de participar de muitas dessas ações que foram mencionadas aqui, de estar ali também na igreja, nos momentos de culto, tive a oportunidade de pregar algumas vezes para os irmãos ali e aprendo muito, muito contigo, Neto, e com a sua igreja. Muito obrigado por, mais uma vez eu te agradeço por ter aceito participar aqui desse programa, desse episódio do Jesus na Cidade, e muito obrigado por ser a representação do corpo de Cristo ali naquele bairro de uma forma tão incrível. Para mim é um grande motivo de grande alegria poder conhecer você, te ter como um irmão querido e ser um coparticipante aí dessa ação, essa presença, aliás, tão relevante que a comunidade de transformação bíblica tem no Jardim Damasceno. Obrigado, eu queria que você trouxesse uma saudação final aqui para quem está nos assistindo. Ok, para mim é um grande privilégio, né, estar falando com o Daniel Beltrão, uma referência, né? Eu conheço uma pessoa que fala que a pessoa mais parecida com Jesus que ela conhece é o Daniel Beltrão. Então a gente tem um grande carinho pelo Daniel Beltrão. E esse canal Jesus na Cidade, ele é de suma importância, né? Então você possa clicar, assistir outros atores que falaram aí com o Beltrão. E tenho certeza que cada um trouxe uma particularidade das suas ações e que no final contribui tudo para um reino de Deus. Então quero agradecer ao Beltrão aí por essa oportunidade de expressar, de falar um pouquinho que lá no Jardim Damasceno existe uma igreja que luta para ser uma igreja relevante ali para a sociedade. Muito obrigado, Beltrão. Luta e estaremos, tem os links aqui abaixo, estará aqui, te dará a oportunidade de fazer contato diretamente com o Neto, de conhecer um pouquinho da igreja, do trabalho que eles têm realizado. Neto, essa pessoa generosa, não tenho dúvida que ele, caso você queira, ele vai compartilhar todo o conhecimento, a experiência, para que você possa replicar aquilo que eles estão fazendo ali na Zona Norte de São Paulo, no Jardim Damasceno, na região da Brasilândia. Neto, obrigado. Deus abençoe. Não preciso, vou usar uma frase que eu já usei 500 milhões de vezes. Sou seu fã, amo a ti, a sua família e essa igreja querida. E para você que está nos assistindo, eu espero que você tenha gostado, que esse conteúdo tenha edificado a sua caminhada, tenha te motivado, tenha te animado e que você possa ser Jesus na cidade, que você possa verdadeiramente ser a expressão do amor de Cristo aonde quer que você esteja. Que Deus te abençoe. Eu vou terminar como eu comecei. Se inscreva no canal, replique, mande para os amigos para que mais pessoas possam ser animadas, motivadas através desse conteúdo. Essa é a nossa intenção e eu peço que Deus te abençoe e até o nosso próximo Jesus na Cidade. Tchau, tchau!